Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Na aula de hoje, nós vamos expor que o Evangelho não é antinomista. Também nós vamos pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. Ao final da aula, nós vamos correlacionar o ato de ofertar com a desavença. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos a estudar o segundo trimestre do ano de 2022, os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Esta lição foi comentada pelo pastor Osiel Gomes. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, estudos e mensagens. Lá no site você pode fazer o download gratuitamente desses slides que aparecem na vossa tela e dar a sua aula na Escola Bíblica Dominical ou estudar conosco a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, resguardando-se de sentimentos ruins. Quantos sentimentos ruins aparecem na nossa vida, no nosso interior. Nós precisamos resguardar-nos com a palavra de Deus. Nós precisamos estar em constante vigilância e oração para não deixar que esses sentimentos venham então dominar a nossa vida e nos tirar da presença de Deus. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26. O textual da nossa lição está em Mateus capítulo 5, versículo 22, quando Jesus disse assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. A verdade prática diz que a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. O crente precisa dominar esses sentimentos ruins e não ser dominados por ele, principalmente a cólera e a ira, que leva as pessoas a cometer homicídios. Veja que ainda diz assim: elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Então, está aqui nos dizendo a forma como nós devemos evitar que a ira e que a cólera venha entrar no nosso coração e nos tirar da presença de Deus. Como devemos fazer? Devemos deixar que a palavra de Deus venha moldar a nossa vida. Devemos deixar que o Evangelho venha transformar o nosso coração e fazer-nos então novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos para a introdução da nossa lição. O que nós vamos estudar nesta lição? Vamos estudar que Jesus nos ensinou que o Evangelho não é antinomista. Nós vamos saber o que é antinomista. A cólera não deve dominar a vida do cristão, pois ela é a antessala do homicídio. Devemos vigiar para não magoar alguém. Porém, se isso acontecer, nós devemos procurar depressa essa pessoa e nos reconciliar com ele. Jesus valorizou as pessoas. Isso tudo está em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 24.
O primeiro tópico da nossa lição diz que o Evangelho não é antinomista. E o que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição. Essa definição ela é constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, que quer dizer lei. Então diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. Os antinomistas, eles são contrários à lei de Deus, principalmente às leis morais. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que, por isso, ela deve ser rejeitada. Eles dizem que essa lei, as leis morais principalmente, elas foram ideia da cabeça de Moisés, não teve nenhuma origem em Deus. Você acredita dessa forma? Esse ensino acaba violando as escrituras sagradas. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 15 e 16, ele disse: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, se nós estamos debaixo da graça, nós vamos pecar? De forma nenhuma. De modo nenhum. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei? Não. Pecaremos porque estamos debaixo da graça? Também não. Mas os antinomistas, eles usavam a graça e usam a graça como desculpa para pecar, dizendo que são livres e agora podem fazer o que quiserem com o seu corpo, e o que vale é a fé. Vamos comentar mais sobre isso. E depois Paulo continua dizendo aqui: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou seja, se a pessoa obedece ao pecado, a quem ele está servindo? Se ele deixa que a sua carne seja levada às tentações e pecar, essa pessoa está sendo obediente a quem? Paulo diz: ou do pecado para a morte, ou seja, obedecendo às obras da carne, obedecendo em cometer, em pecar contra Deus, esta pessoa acaba morrendo espiritualmente. Aí Paulo vai dizer: ou também da obediência para a justiça. Então aqueles que obedecem ao pecado servem ao diabo, mas aqueles que obedecem à justiça de Deus, essas pessoas são filhos de Deus, porque obedecem fazer a vontade do Senhor. A lei e o evangelho. Jesus valorizou a lei. Jesus não repudiou a lei. Não, Jesus a valorizou, não a rejeitou e a aperfeiçoou. Os escribas e fariseus, eles acreditavam: não matarás, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 13, ao ato literal de matar uma pessoa. Nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando o quê? Que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, a partir do ódio, a partir da cólera.
é a antessala do homicídio. Antes de a pessoa matar alguém, essa pessoa deixa que o ódio, deixa que a ira, deixa que o rancor, deixa que a mágoa, deixa que a cólera cresça no seu interior, e depois ele age, ele demonstra que ele tem esse ódio, que ele tem essa ira, matando as pessoas. Ou seja, o homicídio, ele começa no coração, ele começa no interior, e Jesus foi profundo quando ele disse isso. Veja Mateus 5:22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, se irar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. O legalismo é a observância prática da lei como determinante para a salvação. Filipenses, quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 2 e 3, ele diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Veja que a circuncisão, ela está no grupo que atrapalhava os crentes de Filipos andar na presença de Deus. A circuncisão, que era uma prática da lei. Então não só eram os maus obreiros, mas não só eram também os ímpios, não só eram aquelas pessoas que não queriam nada com Deus, mas também aqueles que pregavam a lei, que pregavam a circuncisão, estavam incomodando, estavam atrapalhando a igreja que estava em Filipe de estar em comunhão com Deus. Paulo vai dizer: porque a circuncisão somos nós. Por que somos nós? Porque nós somos circuncidados no coração. Deus implanta no coração do homem que busca a Deus o amor, a alegria, a paz, o gozo da vida eterna. Então ele vai dizer: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, mas confiamos no Espírito Santo, confiamos nas virtudes do fruto do Espírito que precisam dominar a nossa vida para que a carne seja massacrada. Antinomismo. O antinomismo, ele rejeita todo tipo de normas morais e se desculpa da graça para pecar. Assim, eles acabam ferindo de morte a vocação dos cristãos para a santidade, porque eles dizem, já que somos livres e a lei já passou, não vale mais nada, agora nós temos a graça, agora somos livres e a fé é o que vale, podemos então fazer o que quiser com o corpo. É assim que dizem os antinomistas. 1 de Pedro 1, 16 e 17, nós temos aqui a comprovação de que eles acabavam desta forma ferindo de morte os crentes que buscavam uma vida de santidade. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acessão de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante todo o tempo de vossa peregrinação. Concluindo, o cristão deve
vigiar com estas atitudes. Quais atitudes? Ser santos, ser separados do pecado, para glorificar o nome do Senhor. O segundo tópico da nossa lição diz que a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Jesus revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Quando alguém se ira contra o seu irmão, quando alguém fica com raiva do seu irmão, quando aí até fala palavras que vai ofender o irmão, e muitos estão desviados da igreja, muitos se distanciaram do reino de Deus porque alguém o matou com palavras. Então qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, como diz aqui João na sua primeira carta, no capítulo 3 e o versículo 15, ele diz: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Você conhece alguém que não está mais na igreja porque alguém o ofendeu? Porque alguém com palavras matou a sua fé? Eu conheço muitas pessoas que não voltaram mais para a igreja porque foram feridos. Alguém o matou com palavras. E vós sabeis que nenhum homicida, ou seja, aquele que matou seu irmão com suas palavras, aborrecendo ele, fazendo ele se distanciar da igreja, mesmo que este esteja na igreja, se aquele continua fora e ele não for se reconciliar com ele e trazê-lo de volta, diz aqui que ele é homicida. E diz que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna, porque isso também é um homicídio. O verbo irar no grego, em Mateus 5:22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. Portanto, não matar não é só matar na sua realidade de morrer, de tirar a vida de uma pessoa, mas alguém mata também quando tira a vida espiritual de alguém. Então, portanto, não matar envolve também sentimentos que antecipam este ato. E quais são os sentimentos que antecipam este ato? É a cólera, a ira, o sentimento de vingança, o ódio. E aí, essas pessoas que deixam esses atos, esses sentimentos crescer no seu interior, ele acaba magoando pessoas, ele acaba destruindo pessoas com as suas palavras, ele acaba cometendo o homicídio. E esse também é réu de juízo, é réu do fogo do inferno. A cólera no contexto bíblico é o segundo item. Então, tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Você já ficou irado alguma vez? Você já se magoou alguma vez? Você já ficou encolerizado alguma vez? Eu já fiquei. Você também deve ter ficado. E o que nós devemos fazer nesse momento de ira, de cólera que nós temos? Nós devemos resistirmos para não pecar. A ira é uma emoção humana e não pode nos controlar. Nós é que devemos ter esse controle sobre a ira. Nós é que devemos ter o controle sobre esse enfurecimento que às vezes quer nos tirar da presença de Deus, para que nós fazemos coisa errada.
Então, devemos fazer um autoexame da sua origem. Quando a ira vem, que tipo de ira vem? Qual a origem dessa ira? É um espírito justo? É o zelo pelas coisas de Deus, o qual nós devemos ter cuidado também. Mesmo nós ficamos às vezes irados porque as coisas de Deus não deram certo, porque alguém não fez direito a alguma coisa, mesmo assim nós devemos nos controlar para não magoarmos os nossos irmãos, porque nós devemos sempre estar em comunhão com os nossos irmãos para demonstrar a nossa comunhão para com Deus. Então, o espírito justo, será que vem de um espírito justo a ira que você sente ou que você sentiu? Pode ser também espírito do mal, a vingança, o ódio. Pode ser também as obras da carne, as contendas, as divisões, as facções, os ciúmes, o orgulho. Enfim, são obras da carne que nos leva a ficarmos irados e pecarmos contra os nossos irmãos. E se nós pecarmos contra os nossos irmãos, nós também estaremos em pecado diante de Deus. Por isso nós devemos, se nós magoarmos alguém, devemos correr depressa e nos reconciliar com o nosso irmão. Irados contra o pecado, atos desumanos e desrespeito à palavra de Deus. Nós ficamos irados quando nós vemos pessoas cometendo pecado à la vontade, não é? À vontade. Pessoas cometendo atos tão desumanos, tão horríveis. Pessoas desrespeitando a palavra de Deus. Nós ficamos irados com isso. Oséias, no capítulo 4, versículo 1 a 3, veja como ele vai chamar a atenção do povo de Israel. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Era o que Oséias estava profetizando. E ele vai dizer ainda: só se vê em maldição, mentiras e assassinatos, roubos e mais roubos, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Veja que Oséias, ele estava falando isso com ira. Ele estava encolerizado com as pessoas que cometiam pecados graves diante de Deus. E ele continua: por causa disso a terra pranteia, todos os seus habitantes desfalecem, os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo, porque vocês estão contaminando a terra com o pecado. E Oséias está aqui encolerizado, chamando a atenção do povo de Israel para que não cometessem o pecado. Mas Jesus também ficou irado. Ficou. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, ele viu alguns vendendo bois, outros vendendo ovelhas, outros vendendo pombas, outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. João capítulo 2, versículos 13 a 17, registra isso. Então o que Jesus fez? Ele fez um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas, os bois. Ele espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas. Ele tirou todo mundo. Jesus estava irado. O zelo de Deus naquele momento estava sobre a vida de Jesus, porque ele é Deus
e ele não aceita esse tipo de coisa dentro da sua casa. Aos que vendiam pombas, Jesus disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um comércio. E ele chega a dizer: esta casa será chamada casa de oração. Os seus discípulos então lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua palavra me consumirá. O valor da pessoa humana. Jesus estava valorizando a pessoa humana quando ele se refere a esse mandamento. Jesus enfatizou o valor. Em Mateus 5, 21, 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento? É só isso que os escribas, que os fariseus, que os israelitas sabiam naquele momento, que não podia matar. Jesus vai dizer: mas eu lhes digo que qualquer que se irar, quer dizer, não precisa você se matar, basta você se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Basta você se encolerizar contra o seu irmão, basta você aborrecer o seu irmão, você está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá ou raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o inferno. Ofender moralmente seu irmão é um comportamento inaceitável diante de Deus. É o mesmo que cometer um homicídio. Raca é o mesmo que dizer você é um tolo, você tem uma mente vazia, você é um estúpido, você é um incrédulo, você é um ímpio. Você aborrecer o seu irmão com palavras que você não devia falar, e você vai falando e vai aborrecendo o irmão, e de repente você mata ele. Ele se desvia da igreja, ele morre espiritualmente e muitos não voltam mais. E se você dizer louco, você corre o risco de ir também para o inferno. Então, não podemos ofender moralmente os nossos irmãos. Nós devemos nos conter, mesmo que eles estejam fazendo coisas muito erradas. Cuidado com as palavras, devemos ter cuidado. Devemos, sabe, fazer o quê? Orar. Orar pelo irmão. É a melhor coisa que devemos fazer do que chamar a atenção dele e aborrecer ele com palavras. Então, ofender moralmente seu irmão é um comportamento inaceitável diante de Deus. É o mesmo que cometer um homicídio. Racá, louco, e geena. O que significa essas palavras? Chamar outro de louco, do grego é moros, que significa ímpio, incrédulo. É uma conduta moralmente desprezível. E você está lá, falando essas palavras para o seu irmão. Observe que para quem manifestasse esses tipos de comportamento, o fim era se tornar o quê? Réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, que do grego é geena, que é ficar distante de Deus, longe de Deus. Nesse sentido, Jesus mostra que não só peca quem comete um homicídio, não é só quem mata, não, mas também aqueles que nutrem, que deixam que a cólera venha acrescentar o seu interior. É como um fermento, vai fermentando, vai crescendo a cólera, a ira, a mágoa, os ressentimentos. Quantas pessoas magoadas,
quantas pessoas ressentidas na igreja, quantas pessoas encolerizadas que vão para o culto cheio de ira, cheio de cólera, com raiva, enfim, e acabam magoando um irmão ou outro. Então, essas pessoas devem se controlar, devem controlar a ira, devem controlar a cólera. E Jesus vai dizer aqui, mas também os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração, porque quem deixa esses sentimentos dominar a sua vida, acaba também cometendo o homicídio, e não só aquele que mata. O terceiro tópico da nossa lição: a oferta do altar e a desavença. Mateus 5, 23, 24. Vamos ler aqui. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, o que você vai fazer? Deixa a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois você volta e apresenta a sua oferta. Ofertar a Deus com um coração cheio de ira e rancor é sacrifício de tolo. Cheio de ira, cheio de raiva, cheio de rancor, aborrecido, magoado com um irmão da igreja, você vai lá, vai orar, o Senhor não vai te responder. Vai dar a sua oferta, não vale nada se você não estiver em comunhão com o irmão. Como você vai adorar a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus com um coração cheio de mágoa, cheio de rancor? Você deve procurar o seu irmão e reconciliar-se com ele, se você o magoou, ou mesmo se ele te magoou e você está ali, procure ele. A razão é cavalo de Satanás. Não deixe que a razão venha falar por você, dizer sempre: você não precisa, você tem razão, você tem razão, você tem razão, e você não procura o seu irmão ou a sua irmã, seja lá quem for, uma pessoa para pedir perdão, para se reconciliar, para conversar com ele. Então, ofertar a Deus com o coração cheio de ira e rancor é sacrifício de tolo. Quando você diz amar a Deus, mas odeia seu irmão, você está mentindo. João vai dizer: como você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você está vendo? É por isso que, quando você ama o seu irmão, você demonstra estar amando a Deus. A ação com o seu irmão de amor, de bondade, de comunhão, de alegria, está demonstrando que você tem amor a Deus. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus. Jesus valorizava o ato de ofertar a Deus quando feito com um coração cheio de amor puro e verdadeiro, ou seja, os judeus agindo daquela forma, eles estavam totalmente enganados, porque eles achavam que apenas ofertar, apenas o ato, era uma demonstração de que eles estavam amando a Deus. Mas muitos judeus apresentavam a sua oferta encolerizado com o seu irmão, encolerizado com as pessoas, irados com as pessoas, mas mesmo assim eles acreditavam: vou apresentar a minha oferta. Quantas pessoas também estão assim na igreja nos dias de hoje? Tem mágoas no coração, tem rancor, tem ira, é encolerizado, não consegue dominar esses sentimentos de vingança
e acham que, por estar fazendo a obra de Deus, ele está demonstrando amor a Deus. Por estar fazendo alguma coisa, por cantar, enfim, por estar presente nas orações e nos cultos, mas o coração está cheio de mágoa, está cheio de rancor. De que adianta? Nós precisamos estar bem com os nossos irmãos para estar bem com Deus. Então, veja aqui que ofertar era um ato sagrado. E eles achavam que apenas ofertar eles estavam reconhecendo ou demonstrando a bondade de Deus para a sua vida. Mas Jesus valorizava o ato de ofertar a Deus quando feito com um coração cheio de amor puro e verdadeiro. Ou seja, Jesus valorizava e valoriza o que está no interior, no coração do homem, na vida do homem, lá dentro, no profundo. Você ama o seu irmão? Você ama a igreja que você serve? Você ama a sua família? Aí sim, se este amor no seu coração é puro e verdadeiro, com certeza as suas obras elas estão sendo contadas diante de Deus. Do contrário, é sacrifício de tolo. Evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 dizem respeito à adoração. Os versículos 25 e 26 dizem respeito ao processo legal, ou seja, ao comportamento que faz com que aquela pessoa adore. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre os irmãos. Era que o seu comportamento na adoração, na oferta, não condizia com o que ele sentia no seu coração. O coração estava sujo, o seu comportamento era ruim diante das pessoas, mas lá estava ele apresentando a sua oferta. Então Jesus adverte os discípulos, adverte a todos nós que não devemos ser assim, que o nosso interior, o nosso coração, ele deve estar puro e verdadeiro, para que a nossa adoração, para que o nosso louvor, para que a nossa oferta a Deus seja então recebida no trono da graça, e as respostas do Senhor, com certeza, elas virão para a nossa vida. Comunhão uns com os outros. Jesus Cristo nos convida a viver em comunhão uns com os outros. Para quê? Para demonstrar nossa comunhão com Deus e bom testemunho diante da sociedade que convivemos dia a dia. Quando nós vivemos em comunhão com os nossos irmãos, quando nós estamos alegres com os nossos irmãos, quando nós não aborrecemos os nossos irmãos, a sociedade está vendo, está olhando para isso. Você está dando um bom testemunho, está demonstrando que ama a Deus, amando os irmãos. Então, o seu bom testemunho está sendo visto pela sociedade e está também chegando diante de Deus. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ele diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Amados irmãos, quantos irmãos levam o outro irmão
para a justiça diante do juiz, condenando o outro irmão. Quantas pessoas fazem isso? Paulo está dizendo aqui: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e ir a juízo perante os injustos? Que testemunho dão esses irmãos agindo desta forma? Ele é seu irmão. Ele também luta pelo mesmo céu que você está batalhando para ir. Está na igreja louvando, orando até por você. Você ora por ele, ele ora por você. Agora você leva o seu irmão na justiça para condená-lo, para usufruir de algum erro que ele cometeu. Nem o contrário, não podemos fazer isso, porque nós estamos dando mau testemunho. Paulo está dizendo aqui: não há entre vós sábios, ou seja, não há entre vocês um pastor, não há entre vocês pessoas maduras para resolver esse problema, para chegar a um consenso. Não há, tem aí pessoas. Vocês podem procurar os sábios da igreja, seus pastores, pessoas que podem resolver esse problema na igreja sem levá-los diante de um tribunal onde os injustos estão governando. Ou seja, você pega os seus problemas, condena o irmão e leva para o injusto resolver, sendo que você tem aí sábios, você tem pastores, vocês têm homens de Deus que podem resolver, solucionar esse problema. Paulo está dizendo: não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Amados irmãos, precisamos chegar mais perto de Deus, para que o amor de Deus entre na nossa vida. Quando o amor de Deus entra no nosso coração, entra na nossa vida, domina o nosso interior, nós não temos coragem nenhuma de fazer isso com os nossos irmãos, com a igreja do Senhor Jesus. A conclusão da nossa lição: como servo de Cristo, compromissados com as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem que torne-se disputa entre nós. Então não vamos deixar sermos dominados, sermos controlados pela cólera, pela ira, pela vingança, pelo desamor. Não vamos controlar isso como em oração, chegando perto de Deus, pedindo a sua misericórdia, rogando a sua compaixão. Vamos matar a nossa carne para vivermos para Deus, e assim nós estaremos então amando os nossos irmãos, demonstrando esse amor para com Deus nosso Senhor. Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Procure o mais rápido possível o seu irmão, a sua irmã. Reconcilie-se rapidamente, antes que Jesus venha para levar a sua igreja e você fique, porque você não buscou o seu irmão para reconciliar-se com ele de algo que você o ofendeu, de algo que você o magoou e causou rancor, aborrecimentos, e até esse irmão está distante da igreja por sua causa. Então vá depressa, não espere muito tempo. Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente. É o que diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. É claro que Paulo vai amenizar isso e ele vai dizer: se possível, tenha paz com todos, porque ter paz com todas as pessoas, o ser humano é complicado, mas você precisa estar em paz dentro de você, porque você procurou ter paz com ele e ele é que não quis ter paz com você. Você faz a sua parte, você pede perdão, você procura se reconciliar, é a sua parte. Agora, se ele não quiser, o problema está com ele, não está mais com você, e você vai estar em paz com Deus, pois isso é que nosso Deus desejou quando ele escreveu dizendo: não matarás. Então, matar não é só no sentido de tirar a vida de uma pessoa. Matar também é destruir sentimentos, é matar as pessoas espiritualmente, é aborrecer as pessoas. Isso também é matar. Então, precisamos chegarmos mais perto de Deus e que o amor de Deus esteja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.